Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do Marque Papo, o episódio 6. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito especial, que é o mercado de leite e também sobre a história, do Marcelo Pereira, que é um grande pioneiro nessa área. O Marcelo, ele é o fundador e CEO da Milk Point Ventures. Hoje aí é um dos grandes ecossistemas de informação e dados do mercado lácteo. É fundador também, do AgTech Garage, que hoje foi comprado pela PwC, E é um prazer recebê-lo aqui. O Marcelo também é ex-exalquiano, Alumni. Já compartilhou com a gente o nome dele, exalquiano. Não sei se ele vai querer revelar ou não. Mas é um prazer, Marcelo, recebê-lo aqui. Fica à vontade. A casa, é sua. Obrigado, Sara. É um prazer estar aqui batendo papo com vocês, É sempre bom voltar e reviver a nossa ligação com a Exalc, E eu já vou adiantando que meu nome exalquiano é Maguê. Meio sem graça, Porque tinha um italiano que falava Maguê, Magomo, e aí o meu ficou Maguê e tem outro que é o Magomo, que é de uma outra história também. Muitas histórias, Sempre, Exalc sempre, Muitas histórias. E falando em história, a gente queria saber um pouco da sua história, da sua trajetória, o que o motivou, a sair lá de São Paulo, vir para Piracicaba, fazer engenharia agronômica na Exalc. Conte um pouquinho pra gente como tudo isso aconteceu. Eu, assim, ao contrário de muita gente que tinha uma ligação já com o campo, eu não tinha. Sou de São Paulo, capital, estudei lá a vida inteira, meus pais trabalham lá, a gente até de família tem um sítio no interior, mas não é um local que tem exploração agrícola, Então eu não tinha nenhuma ligação. Eu era aquele candidato de Globo Rural, que todo domingo de manhã assistia o programa, comprava revista na época, e eu queria meio que sair de São Paulo, Então com 17 anos você também às vezes não tem aquela clareza da decisão, Falar, quero fazer alguma coisa fora de São Paulo, a agronomia parece uma coisa legal, vou mexer com campo, aquela coisa meio bucólica, Piracicaba, e acabei vindo, Então foi essa trajetória. Acho que muita gente talvez tenha esse mesmo tipo de vamos dizer assim, de comportamento, de escolha. Tinha muito jovem, com 17 anos, mas foi o meu caso. Eu não tinha nenhuma ligação com o agro e de repente entrei pro agro. Eu me identifico muito com a sua história também, porque... Poxa, não sou só eu, então. Não. Porque eu cursei zootecnia, mas eu também... Minha família não tinha nenhuma tradição, não tinha sítio, não tinha nenhuma ligação, assim, rural, mas eu escolhi, realizar o curso. E às vezes a gente se sente um pouco estranho, Porque a gente chega na universidade e vem pessoas com desde o estilo de vestir, de botina, coisas que no meu dia a dia eu não vestia. E às vezes palavras, expressões novas, que vêm ali do campo e às vezes a gente não tem um convívio. E também porque às vezes são pessoas ali, que os pais... desde pequeno já incentivado a estar na lida, alguma coisa assim, e a pessoa que não é do campo e tal, e não tem esse convívio, Então, quando a gente chega, às vezes, na faculdade, é aquele choque, E tem uma diferença também interessante, que é o seguinte: hoje o agro é pop, Então, na época não era. Na época o Brasil não era um grande exportador, não tinha esse sucesso que tem hoje. Então, causava até estranheza, Eu lembro de escolher, as pessoas falam, nossa, mas que desperdício, você vai fazer agronomia, inteligente, estudou em colégio bom, A família deu uma raça, vai fazer agronomia, era um pouco a percepção, Hoje é diferente, até pelo histórico de sucesso, as oportunidades que acontecem hoje no agro, Uhum. Hoje tem uma projeção muito maior, E sai naqueles rankings, de profissões mais promissoras, Daqui a uns anos. Hoje já é realidade o agro, E naquela época não era tanto. Sem dúvida. Mas aqui dentro da Exalc, quais atividades que você se envolveu? Participou de algum grupo de extensão? Como que era, assim, sua rotina aqui? Então, na época, eu fui presidente da comissão de integração, da CI. Isso foi em 89, eu entrei em 88.
Participei de comissão de formatura, eu joguei bola, né? Era da Alck, joguei futebol pela Exalc, salão, campo e tal, fiz bastante esporte. E fiz estágio, né? Então, também um pouco o meu envolvimento com a pecuária de leite foi meio ao acaso também, tudo nessa época foi meio ao acaso, né? Eu morava numa república que tinham vários integrantes que faziam estágio com pecuária de leite, né? Inclusive era no CPZ, né? Etc. Eu comecei a me envolver um pouco com essa área, acabei não dando muito certo no CPZ, mas achei que era um negócio legal, né? Estudar nutrição animal e tudo mais, e fui um pouco por esse lado, né? Então foi um pouco da minha trajetória na Exalc, né? Uhum. E naquela época, assim, você se lembra quais os sonhos que você tinha? Ou foi mesmo por acaso? Foi te escolhendo, o leite foi te escolhendo, você foi por esse caminho? Ou você já imaginava com que você queria mais ou menos trabalhar? Tinha uma ideia ou não? Então, eu imaginava, né? Mas depois eu descobri que eu estava errado. Você se prepara, naquela época principalmente, você se preparava para ser um técnico, né? Então, assim, o sonho era você ser um técnico de campo e dar consultoria em fazenda, pegar teu carrinho e ir lá na propriedade e dar consultoria nas melhores fazendas, tal. Esse era o sonho, né? Então, de certa forma, quando eu estava na Exalc, a minha visão era essa, né? E logo que eu me formei, eu já, né, eu comecei a trabalhar, né? Enfim, eu trabalhava com um professor aqui da Exalc, que era o professor Paulo Machado, né? Muito conhecido. Já aposentado. Logo que eu me formei, fui trabalhar com ele. Mas logo eu percebi que aquela não era a minha praia, né? Tipo, eu nunca seria Até tive um certo sucesso, porque eu, recém-formado, eu já tinha várias fazendas, eu escrevia nas revistas, né? As revistas, eu tinha já contato com várias, na época eram revistas, né? Pra você ver como faz tempo. O setor tinha 4, 5 revistas, eu escrevia em todas, tal, eu sempre estudei muito. Mas eu logo vi que não era a minha praia, né? Então, ali, de certa forma, rolou já um certo desapontamento. Falar, puxa vida, será que eu escolhi o curso errado? E dentro do curso eu escolhi o ramo errado, mas vai ser burro assim, né? E agora? Vai errar assim, né? E eu falei, putz, o que eu me preparei para fazer, eu não iria me realizar, né? E aí, fiquei... Lembro que eu liguei para meus pais e falei assim, eu tinha 23 anos, falei, não dei certo, né? Nossa. Não dei certo na vida. Pode esquecer que não vai virar nada. Então, foi interessante isso. Mas eu continuei dando consultoria, porque eu falei, bom, eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, etc. E vou tentar ser um bom consultor, mas já olhando outras coisas que eu poderia vir a fazer e que me interessariam mais, né? E aí, a ideia de empreender começou a aparecer de forma mais intensa, né? E aí, se pegar hoje o meu histórico, mesmo lá atrás, eu já tinha algumas coisas de empreender, né? Então, por exemplo, quando eu estava na graduação, no último ano, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, né? Que eu fiquei 60 dias visitando fazendas, universidades, etc. E foi tudo assim, os contatos foram via carta, né? Então, eu fiz o contato com professores da Exalc, né? Que eu tinha relacionamento. Aí foram me colocando em contato com professores dos Estados Unidos, e aí eu fui mandando carta, aí alunos estavam em doutorado lá, mestrado, eu fui mandando carta, eles respondiam, e eu marquei as visitas durante 2 meses, né? E cheguei lá com guia de estrada, não tinha celular, não tinha GPS, não tinha nada disso. Nossa. Era guia de estrada, orelhão, chegava na cidadezinha, ligava, falava, cheguei, amanhã tô aí, né? E dava um jeito de chegar na propriedade. Então, foi um empreendimento, né? Foi de certa forma, foi um empreendimento que eu fiquei lá, né? Eu rodei 20 mil quilômetros, né? E meu tio, que é agrônomo, né? e eu organizei, né? E ele ajudou a pagar. Que legal. Então, foi um pouco esse é um exemplo aí, né? Mas aí eu fui pro empreendedorismo mesmo. Que bacana. Não, se hoje por e-mail, WhatsApp já é difícil fazer uma coisa dessas, imagina por cartas, né? Mas a diferença é que lá você mandava a carta, o cara respondia, né? Agora você manda e-mail, o cara não responde. Isso é verdade. E foi nesse momento que você viu, assim, que não iria dar certo, que você pensou na Milk Point? Como que foi a ideia de criar, assim, a Milk Point? Não, na verdade, isso veio bem depois, tá? Até porque nessa época que eu me formei, não existia internet, tá? Mas eu já queria empreender. Aí eu falei, não, eu quero empreender, quero ter meu negócio, eu quero... Enfim. E aí eu usei os conhecimentos que eu tinha de nutrição, né? Eu identifiquei, junto com mais 2 pessoas, um potencial produto que o Brasil era grande exportador
mas ninguém usava aqui, porque achavam que não compensava, etc, etc. E eu comecei a fazer umas contas, né? Fazer umas simulações de ração, etc. Falei, puxa, acho que dá para vender aqui. Comecei a bater na porta das empresas e uma delas falou, tá bom, você quer vender isso aí? Pode vender, a gente exporta tudo, mas se você conseguir vender pelo preço que a gente exporta, a gente faz, né? E aí começou. E hoje até é um mercado interessante, quer dizer, as empresas vendem muito aqui no Brasil, a gente começou esse mercado, então foi minha primeira empresa, trabalhando de casa com fax, né? O investimento foi 1/3 de um fax, porque eu falei, pai, preciso de um dinheiro para comprar um fax, né? São 3 sócios, cada um entrou com 1/3, e a gente operava de casa, né? Telefone, e depois que a gente foi para o escritorinho e tudo mais, essa foi a minha primeira empresa, que existe até hoje, inclusive, né? Legal. Minha esposa que toca lá, ficou para ela que toca essa empresinha, que funciona, enfim, trabalha bem. E aí eu fiz mestrado em nutrição animal, quer dizer, eu ainda tinha um vínculo grande com nutrição animal, dava consultoria e tudo mais, tinha essa empresa, então fazia um monte de coisa. E aí, na época da internet, né, quando eu terminei o mestrado, o meu orientador, que era o Celso Boim, que era um super referência em gado de corte, né? Era chefe da Embrapa Gado de Corte, professor da Exalc e tal. Foi o meu orientador durante vários anos como estágio de nutrição na Exalc, né? Eu falei, professor, tô querendo montar um negócio de internet aí, um site, né? Acho que ninguém nunca tinha ouvido falar, né? Esse negócio acho que vai virar, né? Esse negócio de internet, aí tem um negócio que, né? Você coloca lá um conteúdo e tal. E ele falou, que negócio é esse que você quer montar? Eu quero montar um portal, chamar vários especialistas. Eu já tinha contato com o mercado, né? Com os principais técnicos. E aí ele falou assim, eu vou ser seu sócio então, né? Acreditou, então vamos montar, né? Vamos fazer junto, né? Ele tinha o dobro da minha idade, né? Vamos montar na época corte e leite. E foi engraçado porque eu virei sócio do meu orientador de mestrado, né? Só que o negócio era muito ruim, deu 2 anos, ele acabou saindo porque ia demorar muito para virar alguma coisa, né? Naquela época, só para, né? Não tinha banda larga. Você não tinha smartphone, você não ficava conectado, né? O celular era para mandar mensagem, ligar e mandar mensagem. Então você mandava os e-mails, você ligava no modem, né? Aquela conexão eu lembro, discada. peguei um pouquinho essa época. Você pegou na maternidade. Já era bom essa época, né? Mas eu peguei do modem. Então você atualizava o site, os e-mails, desconectava e falava no telefone, né? Então olha a mudança que foi, não tinha usuário, mas também não tinha muita gente, né? E assim, não tinha muito concorrente, né? Pelo menos de peso. E aí a gente começou a formar a comunidade de pessoas interessadas na área. A gente viu que aquilo tinha uma vantagem interessante em relação às mídias tradicionais e, enfim, com potencial de criar muito mais negócio do que simplesmente a mídia, né? Essa é a história. Mas isso veio, eu já tinha aí 29 para 30 anos quando a gente montou a então AgriPoint, né? Com a ideia de ter vários segmentos, etc. Começou dessa forma. Bem o iniciozinho, né? Isso. E o que assim, você percebe da questão do mercado de leite? Desde que você começou, né, com a AgriPoint até hoje, quais, assim, foram as principais mudanças que você, além da internet, acompanhou também as mudanças no mercado do leite? E o que você, assim, destaca? Acho que teve muita mudança, né? Agora, as principais mudanças estão acontecendo agora, né? Tá interessante isso. Agora, vamos dizer assim, de 7, 8 anos para cá, né, e se intensificando agora, né? Teve o processo de granelização, né, de coleta de leite a granel em caminhões tanque, né, refrigerados, em vez dos latões, né, que era o que existia antes. Um aumento de consumo bastante grande, né, quer dizer, o Brasil consumia aí 100 e poucos litros, 120 litros por pessoa no começo do século, do milênio, e hoje próximo de 180 quilos, né, por habitante ano, né, em termos de leite e derivados. E agora está tendo uma transformação muito grande de profissionalização, de aumento de escala, de tecnificação. Claro que muitos também têm dificuldade de seguir isso, né? Então, tem sido difícil para produtores que não têm as condições de aportar tecnologia, mas está tendo um processo de investimento bastante grande no setor, né? Então, acho que é um ponto bem interessante aí, uma cadeia que movimenta entre produção e indústria 130 bilhões de reais por ano, né, aproximadamente. É uma cadeia robusta, com muita gente envolvida e que está passando por uma transformação muito grande. Então, é interessante a gente ter esse papel de provedor de informação, de guia do setor para todos os elos, né? Hoje a gente atua, a gente tem produtos e serviços para
produtores, técnicos, laticínios, até clientes dos laticínios, né? Food service, empresas que compram lácteos. A gente hoje tem uma presença em toda a cadeia. Eu acho muito interessante que vocês conseguiram criar mesmo esse elo, né? Desde a ponta até, né, o final ali, o consumidor, e uma comunidade, assim, muito ativa, né? Eu vejo que todo ano vocês publicam, né, o top 100 produtores, um ranking, e tem lá o jantar, né, que vocês fazem a premiação, né, deles. E é bem legal que é uma comunidade, assim, bem unida e ativa mesmo, né? Eu queria saber, assim, como que vocês conseguiram unir tantas pessoas e também os valores, né, que mantém essa comunidade unida e engajada. Acho que desde o princípio, né, do dia 1, né, a gente entendeu que a gente poderia, de fato, criar uma comunidade, reunir esse setor, né, com uma informação ágil e de qualidade, né? Então, outro dia uma pessoa até postou no LinkedIn lá, é impressionante a consistência de vocês, né? Então, acho que consistência é um bom termo, né? Uhum. Acho que a gente está sempre criando coisa nova, mas a partir de uma consistência que foi criada, né? Então, o que eu costumo falar é assim, a gente fazer o melhor possível em tudo que a gente vai fazer. Então, tudo que a gente se propõe a fazer é de fato fazer algo que a gente vai olhar e falar, putz, isso aqui tá bom, né? Tá muito bom. Então, acho que foi um pouco isso, né? Quer dizer, de fazer bem feito, de cultivar aí relacionamentos de longo prazo, né? Então, o grande ativo que a gente tem hoje, acho que são dois grandes ativos, né? Que eu entendo que são as nossas licenças para vencer, vamos dizer assim, que é o conhecimento de mercado, né? Quando a gente fala conhecimento de mercado, é o entendimento, né, de um monte de variáveis, é o acesso às pessoas, né? Porque não necessariamente as pessoas vão comprar o que você tem, né? Ou as empresas vão comprar, mas o fato delas te ouvirem, né? E pararem para ouvir, pô, peraí, se eles estão fazendo isso, vamos ouvir o que eles têm, porque eles têm um histórico de realização, de boas entregas, de parceria e tudo mais. Então, acho que esse é um ativo que a gente tem. E o outro é o conjunto de soluções que a gente tem, né? Que são vários serviços que são complementares, e a gente tenta ser um pouco one-stop shop em informação, né? Resolver todos os problemas, entre aspas, das empresas, né? Nosso negócio é muito B2B hoje, grande parte da nossa receita é corporativa, né? Empresas de insumos, laticínios, mas também produtores, né? Mas acho que é um pouco isso, é fazer bem feito, acordar todo dia para fazer o melhor, né? Nem sempre a gente vai conseguir, mas acho que esse é um valor bem importante nosso aí, né? Que a responsabilidade e tudo mais, e o perfil da equipe acaba indo para esse lado, né? Muito legal. Eu tive a oportunidade de ir em um evento de vocês, acho que foi em 2022, em Goiânia. E ali a gente pode ver realmente isso, porque tem desde empresas, né, de insumo, produtores, técnicos, alunos, todo mundo ali realmente que é apaixonado por leite, né, no mercado, tá ali, e isso é muito bacana. E, Marcelo, eu também queria ouvir quais que são, que você enxerga, os principais desafios nesse setor, né? Em todos esses elos, o que você enxerga, assim, de desafio e oportunidade, né? De poder melhorar e avançar. Acho que a gente tem vários desafios, né? O leite, ainda, ao contrário de outras cadeias do agro, é uma cadeia importadora, né? O Brasil é deficitário, né? Um pouco deficitário, nos últimos anos até mais, né? E a gente, comparado com outras cadeias do agro, a gente não tem a competitividade internacional. Quer dizer, o preço internacional geralmente é mais baixo do que o nosso preço, né? Então tem um trabalho grande aí de aumento de eficiência, né? A boa notícia é que como a média de eficiência ainda é bastante baixa, né? Embora tenha ilhas de excelência, tem produtores que estão entre os melhores do mundo, mas na média ela ainda é baixa, né? Então tem uma oportunidade muito grande de melhoria. Então esse eu entendo que é um desafio importante, né? Tem um desafio da heterogeneidade, é uma cadeia muito heterogênea, né? Então, tem 1.600 laticínios de vários portes, né? A gente estima que tem 300 mil produtores de leite no sistema formal, né? Quer dizer, o IBGE fala em 1 milhão, mas isso 2017, incluindo produtores que não vendem o leite, né? Que participam do setor, provavelmente são os 300 mil hoje, que é muita gente, né? Então é difícil você coordenar isso, você ter uma agenda
setorial, né? Porque o problema de um produtor de 100 litros não é o mesmo do problema do produtor de 50 mil litros por dia. Né? O problema de um laticínio de 15 mil litros não é o mesmo problema de um laticínio de 5 milhões de litros por dia, né? Então, esse é outro desafio. E tem o desafio de custo, né? O custo de produção, ele tem crescido mais que a inflação nos últimos 15 anos e você tem uma dificuldade de repassar isso para o consumidor. Então, a questão do poder aquisitivo, né? Competição com outras bebidas, etc., acho que são os grandes desafios aí, né? Que eu apontaria. Mas em todos eles, né? Todo desafio traz uma oportunidade. Sim. Então, acho que para a gente seria, como negócio, seria talvez muito mais desafiador se todos os problemas do setor já tivessem sido resolvidos. Não ia ter função pra gente. Não ia ter função. Então, é aí que estão as oportunidades, né? A gente tem que olhar assim, é uma cadeia suficientemente grande, né? Para você ter um negócio que pode crescer e você tem vários bons problemas para resolver. Então, é isso. E isso vem muito da sua veia empreendedora também, né? De um problema e ter que resolver, né? E além da Milk Point aí, Ventures, você também foi fundador da AgTech Garage, né? Lá no início. E eu queria também que você contasse um pouco dessa história pra gente, sobre a AgTech. Legal, essa história foi uma história bem interessante, né? Da qual também tenho bastante orgulho, né? De ter participado disso e a sorte de ter participado disso. Tudo começou lá em 2016, eu vim da primeira onda da internet, né? Quer dizer, quando começou aquele negócio de internet e tal, eu entrei nessa onda. E em 2016 eu comecei a perceber que, de novo, tinha um cheiro de mudança, né? Então foi a questão de internet das coisas, conectividade, sensores, né? Startups começando a pipocar, né? E eu falei, puxa, tá acontecendo alguma coisa aí e será que dá para participar, né? E nessa época, Piracicaba, fruto aí das pessoas que estavam envolvidas nesse movimento, né? Criaram lá o AgTech Valley, né? A própria Exalc acabou aparecendo como, né, uma protagonista disso, né? Exalctech e tudo mais. E nesse processo eu conheci o Tomé, o José Tomé, né? Ele e a Adriana, a esposa dele, tinham um coworking desde 2013, eu acho, né? Que era na rua do meu escritório, inclusive eu olhava e falava, o que é isso, coworking, né? 2013, 2014, eu não sabia o que era coworking. E aí, um dia eu bati na porta lá, marquei com ele, né? A gente foi lá conhecer o que ele estava fazendo, não tínhamos falado muito bem dele e tal. E depois eu convidei ele para vir na nossa empresa, mostrei o que a gente fazia, né? Ele ficou surpreso e tal. E a gente começou a conversar sobre como é que a gente poderia criar algo, né? Ele já estava querendo criar algo ligando startups e corporações, né? Desenvolvendo novos negócios, né? Inovação aberta e tudo mais. E aí a gente acabou, né, decidindo montar o negócio, né? O Tomé era quem estava à frente do negócio, ele que se dedicou 100% do tempo, eu dediquei uns 25% a 30%, porque eu tinha um outro negócio, né? Não podia também largar tudo. Mas foi uma experiência muito legal, porque eu acho que para mim foi muito bom por poder testar, né, a minha capacidade fora da minha zona de conforto, que era a cadeia do leite. Então, será que eu consigo ajudar num projeto que vai além do que eu, né, costumo fazer, né? Então, minha experiência comercial, experiência em modelagem de negócio mesmo, né, em montagem de time, gestão, né? Então eu procurei apoiar mais nessas áreas, relacionamento e tal, e deixei o outro empreendedor, que era o Tomé, basicamente, né, tocar isso de forma mais intensa e deu muito certo. Eu acho que o timing foi muito bom, né? Então a gente acertou muito o timing, né, da onda. Então isso foi uma coisa que eu aprendi muito, né? Você vai empreender, você acertar o timing talvez seja a coisa mais importante de todas, né? Você tá com o timing errado, muito tarde ou muito cedo, vai ser muito difícil. A gente acertou o timing de forma perfeita, a execução foi muito boa, né, também. Eu brinco que o G do AgTech Garage era o local, depois acho que da Rua do Porto de Exalc, era o local mais fotografado de Piracicaba. O pessoal ia lá tirar foto, postava no Facebook, postava no Instagram, não é isso? Atração turística. Atração turística. E o local ficou muito bonito no entorno, né? Então todo mundo visitava, falava, nossa, isso aqui nem parece que estamos no Brasil, né? Aquela história toda. E até eu brinco, né? Teve um dia que um cliente grande colocou um anúncio num jornal econômico do Brasil
para dizer que era nosso cliente, né? Olha. Eu chamei o meu sócio e falei, olha, isso aqui não é toda hora que acontece, né? Tem alguma coisa diferente. Então deu muito certo, foi uma experiência super boa, né? Uhum. E aí acabamos, né, tendo a oportunidade de vender o negócio e que bom que foi assim, né? Uhum. E então eu guardo isso como uma experiência de super êxito, né? Na minha carreira, da qual me orgulho muito. Com certeza. E muito bacana, assim, essa experiência. Eu acho que também, além de uma realização pessoal, acho que contribuiu muito para o ecossistema, né, de Piracicaba, de inovação. Hoje a gente vê, né, o Parque lá tecnológico, a AgTech, hoje mudou de nome, né, mas continua ali com sua essência e é bem interessante, né, ver que como Piracicaba, né, tem também esse movimento, né, junto com a Exalc, de inovação e empreendedorismo. Sem dúvida, eu acho que Piracicaba não foi só a gente que fez isso, né? Teve outros agentes, né? Outros stakeholders aí que ajudaram, né? E é o que você falou, eu acho que Piracicaba tem uma conjunção de fatores que a tornam potencialmente realmente um polo, né, de inovação no agronegócio, de inovação usando as startups, né? Outros municípios poderiam ter isso, também poderiam, né? Mas Piracicaba, por uma série de razões, foi quem talvez melhor tenha captado esse momento e criado essa base para o que tem hoje, né? E eu acho que tem muita coisa ainda para ser realizada, tem muito potencial, mas, de fato, eu acho que teve uma contribuição, sim, para essa história, né, que foi criada aí nos últimos 6, 7 anos, eu diria. Uhum. Deve ser muito gratificante, né, olhar para trás e ver, né, que naquele momento que você pensou que, nossa, com 23 anos, que tinha dado tudo errado e que não ia para frente, e agora olhar para trás e ver que realmente era o seu caminho, né, não era aquele que inicialmente lá na nutrição, né, raiz e tal, mas que tinham muitas outras oportunidades para frente, né, ia surgir a internet, o mundo das startups. Então deve ser muito interessante, né, fazer essa retrospectiva. E ao mesmo tempo também, hoje, você acaba se dividindo, né, em duas atividades. Porque ao mesmo tempo tem a parte ali empreendedora, né, de ter que fazer a empresa crescer e ser rentável, mas ao mesmo tempo também tem ali como especialista, né, do mercado lácteo e afins. Eu queria saber, assim, como que você divide o seu tempo, como que você realiza a gestão do seu tempo para manter, né, a produtividade nesses dois, que são juntos, mas ao mesmo tempo, né, um pouco separados. E como você também faz para se manter atualizado, né? Tanto na parte da gestão, né, do empreendedorismo, quanto aí no mercado do leite, que também é bastante coisa para se atualizar. E toda hora sai uma tecnologia, uma novidade. Uma ótima pergunta, né? E difícil essa resposta, mas eu vejo assim, né? À medida que você tem empresa, se você tiver um papel de gestor, né? De founder, né? De fundador e CEO da empresa, cada vez mais você vai gastar o seu tempo com a empresa, né? E menos com a tua especialização técnica, né? Você não pode terceirizar isso, a não ser que você chegue num ponto que fala, eu vou contratar um presidente, um CEO, alguém que vai tocar o negócio, né? Mas geralmente é uma atribuição que você tem que fazer, né? Então, contratações, né? Como é que você treina as pessoas, como é que você, né? Os sistemas de incentivo, tudo isso hoje é muito mais parte do meu trabalho do que tanto a parte técnica, né? Até porque a gente tem uma equipe técnica bastante robusta, né? Então não preciso, né, dou meus palpites, etc., né? Tenho que entender do negócio, mas eu me dedico mais ao negócio em si, né? Como estruturar uma empresa que pode crescer, que dá oportunidade para todo mundo e, enfim, eu acho que é muito mais essa linha, né? Eu gosto da área de mercado, né? Então, vira e mexe eu dou palestra, mas hoje já nem sou eu a principal pessoa que dá a palestra, né? Tem outras pessoas que vão, mas eu tive a oportunidade nesses anos todos aí de dar palestra em, sei lá, 25 países, né? Agora, mês que vem, estou indo para a França. Essas boas eu pego, tá?
Tem uma viagem. Daí eu vou. Pra França acho que eu vou, né? Vou deixar com outra pessoa. Pra Paris deixa que eu vou. Vai. Essa até que eu consigo. Mas enfim. Então, eu procuro fazer isso. Mas ficar antenado, né? Quer dizer, você ter uma rede de contatos, né? Você acessar as pessoas e participar dos fluxos relevantes de informação, onde as coisas acontecem. Então, eu procuro estar antenado, estar estudando, estar lendo, vendo rede social, sites especializados, conversando com as pessoas para me manter, até porque a gente precisa, por exemplo, fazer os eventos, né? Os eventos têm que ser o melhor possível que você tem de conteúdo naquele momento. Então, você tem que entender, né, bastante para poder condensar aquilo que é relevante naquele momento. Então, um pouco isso, tentando... Em algum momento, assim, eu tinha um controle muito grande do meu tempo, tá? Eu gerenciava numa planilha de Excel tudo que eu gastava de tempo. Sério, assim, uma coisa meio neurótica. Tipo assim, eu sabia quanto tempo eu gastava com atividade administrativa, eu sabia quanto eu gastava com cada produto meu, eu sabia quanto que eu gastava com um negócio que eu chamava de agenda de terceiros. O que é agenda de terceiros? É um negócio que alguém te pediu alguma coisa e não vai ter nenhuma utilidade pra você e você tá fazendo. Porque você não falou não. Eu acho que eu vou fazer isso. Aí eu comecei a ver que eu tinha lá, sei lá, 5%, 7% do meu tempo era agenda de terceiros, né? Eu falei, bom, isso aqui, né, tem um livro muito bom que chama Essencialismo, né? Que ajuda, né, você filtrar isso, porque senão você começa a fazer um monte de coisa que não vai te levar a lugar nenhum, mas porque você não falou não na hora certa, né? Então, às vezes, é melhor falar o não rápido e o sim lento, né? E não o contrário. Mas é isso. Hoje eu não faço mais isso, mas até há pouco tempo eu fiz. Mas eu acho que isso... Acho que hoje não é mais preciso fazer isso, porque você já fez anteriormente, né? Já conseguiu mapear onde que você precisava focar suas energias. Achei muito interessante. Porque o recurso mais escasso que a gente tem, mais importante, é o tempo. Se eu usar mal o meu tempo, vou prejudicar muito o negócio, né? E as pessoas. Então, eu tenho que usar bem meu tempo. Agora, ao mesmo tempo, você tem que usar bem o seu tempo para você ter tempo livre. Porque você precisa ter tempo livre para fazer conexões, né, que eventualmente vão ligar os pontos lá na frente, como dizia o Steve Jobs. Você precisa ter tempo livre para estudar, né? Você tem que ter tempo livre para prospectar coisas diferentes. Você tem que ter tempo livre. Se você está gastando todo o seu tempo apagando incêndio, esse negócio não vai dar certo. Isso acaba bloqueando também a criatividade, né? Total. De você pensar em outras coisas. Porque às vezes até no ócio, né? Ou se você ali no tempo livre, às vezes fazendo uma atividade de lazer, sua mente está tão livre, né? Respirando, que você aí vem boas ideias, né? Que você consegue raciocinar melhor, né? Então, realmente, esse tempo de descanso é necessário, né? A gente é trabalhador da área do conhecimento, você nunca sabe quando a ideia vai vir, né? Então, você tem que estar, de fato, com a mente fresca, né? Descansado, né? Para você poder pensar. Se você está ocupando todo o seu tempo trabalhando ali de forma burocrática, dificilmente você vai ter um insight relevante. Com certeza. E, Marcelo, quais tendências que você acredita que vão moldar o futuro do agronegócio daqui os próximos anos? E como que você acredita que a Milk Point vai apoiar essas mudanças? Assim, hoje, você falar em futuro, né? Eu fico pensando, puxa, como é que você vai educar os filhos para esse mundo, né? É um pouco angustiante, porque as coisas estão tão rápidas que é muito difícil você afirmar, né? Vou fazer um plano de 5 anos. Ficou louco, né? Plano de 5 anos. Então, eu acho que assim, o agro, né? Tudo bem, tem a produção de alimentos, que tem as suas características biológicas, né? Mas ele está imerso nessa realidade, né? Então, acho que assim, o agro em si, produção de alimentos, voltou a ser protagonista, voltou a ser um tema central, em função da escassez dos recursos, em função das questões de sustentabilidade, né? Do consumidor querendo saber mais como os alimentos foram produzidos, em função da questão... Enfim, essas questões todas que estão hoje permeando o uso da terra, né? Quer dizer, a convergência energia, né? Produção de energia e agricultura, né? Então, você tem muita coisa hoje no pipeline, né? Então, acho que isso é um tema bem importante.
que eu acho que a gente procura entender e trazer essa realidade, né? Quer dizer, o trabalho hoje do produtor não é só produzir comida, ele tem que produzir comida, ele tem que né, preservar água, ele tem que fixar carbono, né? Ele tem que tratar bem os animais, bem-estar animal, né? Uma variável importante no nosso caso, enfim. Então, acho que tá mais complexo, mas ao mesmo tempo com mais oportunidade, né? E claro, toda essa onda de sensorização, inteligência artificial, né? Enfim, gestão de dados, né? Quer dizer, que está começando, né? Vai trazer muita novidade, né? Eu acho que até o próprio papel do técnico ele vai ser muito mudado, né? O técnico vai se combinar aí com profissionais de informática, ele vai precisar entender melhor isso, né? Esse movimento todo que veio com as startups e que está começando ainda, eu acho, tem muita coisa para acontecer, mas eu acho que essa realidade, no caso do campo, a gente tenta acompanhar, né, e trazer. Então, a gente fez um evento agora, que a gente trouxe 2 workshops, né, um sobre inteligência artificial na pecuária de leite, com um professor brasileiro, que inclusive fez mestrado na Exalc, e hoje é professor nos Estados Unidos, e o outro também um sobre carbono, né, e análise do ciclo de vida na produção de leite, com um brasileiro que mora na Nova Zelândia, que também foi, ele é biólogo, mas fez, acho que, mestrado aqui, o doutorado aqui na Exalc, né, então a importância da Exalc mais uma vez. Então a gente procura trazer esses temas e falar, gente, ó, isso aí tá na esquina já, né, dá para ver já isso vindo, então precisa acompanhar, né? Agora, do ponto de vista da empresa, né, a gente também está imerso nisso e olhando como é que a gente pode se adaptar, como é que a gente pode usar a inteligência artificial nos nossos negócios para otimizar, aumentar a produtividade, otimizar tempo, eventualmente criar novos produtos ou melhorar produtos utilizando inteligência artificial, né? No caso da produção de alimentos, tem uma outra variável que são os alimentos artificiais produzidos em laboratório por fermentação microbiana, né? Então, a carne de laboratório, leite de laboratório, isso ainda já é realidade? Não é realidade comercial em larga escala, mas isso é um negócio que pode ser altamente disruptivo, né? Então, a gente tem que monitorar isso daí, entender, trazer para entender o que é isso e oferecer para o setor uma informação que mostre como eles podem se preparar para isso, né? Então, acho que são os caminhos aí que a gente procura fazer, né? Procura entender para onde a bola vai, né? Para onde a bola pode ir, vamos tentar estar lá, ou pelo menos nos prepararmos ou preparar o setor para, se a bola for para aquele lugar, a gente não vai ser surpreendido. É verdade. Você falou sobre inteligência artificial, né? Inclusive, no próximo dia 27, a gente vai fazer um evento aqui no Marquesalc, né? No grupo de pesquisa e extensão, que é o 14º Encontro de Marketing em Alimentos e Agronegócios. E um dos temas que a gente quis trazer é justamente essa questão da inteligência artificial aplicada ao marketing, né? Como que a gente pode obter dados e insights para trazer. A Juliana Kini vai estar aqui, né, da Rural Ventures, especialista nesse assunto, vai falar com a gente. E essa questão da sustentabilidade também, né, que você abordou. A gente vai trazer a Diana Yank, da Fazenda Guidos, que é diretora de marketing lá, né? Saiu na Forbes também. E vai trazer, né, sobre essa questão de posicionamento de marca e como que é importante, né, também ter essa questão da sustentabilidade. Vão ter outras pessoas também que vão abordar esse tema. O tema que a gente escolheu é da Fazenda à Mesa, Marketing Responsável e Práticas Sustentáveis, para trazer justamente essa discussão, né? Aproveito aqui para convidar, né, o Marcelo, tá mais do que convidado para estar junto conosco no dia 27, vai ser um prazer, vai ser no outro prédio. No prédio que eu errei, hein? Então tá vendo? Só para explicar, gente. É porque esse prédio não existia, né? Na época eu falei com ele, vai ser no prédio do Les. Aí pra ele entendeu como se fosse o outro. Porque eu tive aula de economia e sociologia naquele prédio. Pra mim aqui era o CPEA, né? Mas tudo bem, consegui chegar a tempo e tal, mais ou menos. Mas assim, super legal esses temas, né? E eu acho que pessoas também super boas, sou fã do trabalho da Grindos lá, né? Excelente, a gente tem um contato grande com eles. Ela escreve no Milk Point, a Diana, inclusive. Que legal. Mas eu vejo isso, quer dizer, no passado, o currículo, né, tava lá, né, fluência em Excel, PowerPoint, né, Word. Se eu fosse vocês, né, os alunos aí, começava
a pensar em influência em ChatGPT, em Copilot da Microsoft, etc. Se eu pegar um currículo desse daí, eu contrato na hora. Não. Vocês ficam ligados, então, aí anota essa Fica dica. ligado, né? Porque é isso que vai... isso vai ser o diferencial de produtividade. A gente já está usando, né? Uhum. E já está usando com resultados muito interessantes em várias áreas, mas assim, a gente ainda é meio analfabeto nisso daí. Uhum. Então, eu acho que são áreas, né, se eu fosse aluno, né, eu gostaria de ter esse conselho, né? Uhum. Mexam com isso, sejam fluentes em ChatGPT. E é engraçado, né? Porque às vezes alguns professores até ficam com um pouco de medo, né? De que os alunos usem o chat GPT ou coisas assim. Mas mesmo por conta do mau uso, né? Que às vezes acabam não utilizando da forma adequada, né? Mas ouça esse conselho, né? Porque utilizando da forma adequada já pode conseguir o emprego, o primeiro emprego. O negócio é o seguinte, o que o aluno tem que fazer é ajudar o professor, mostrar para o professor como é que ele pode usar o ChatGPT, como é que ele pode preparar uma aula com o ChatGPT, né? Uhum. Aí o professor vai falar assim, pô, legal, você tá me ajudando. Otimizar o tempo dele. Exatamente. Verdade. E, Marcelo, para fechar, assim, além da questão do ChatGPT, teria algum outro conselho que você deixaria para quem está começando no setor do agro e gostaria de inovar e se tornar um líder nesse mercado? Olha, eu acho que puxa, conselho é aquela coisa que é tão difícil de dar, né? Porque primeiro que o que funciona para uma pessoa não necessariamente funciona para outra. Então, qualquer coisa que eu vá falar, eu vou falar o que funcionou para mim, considerando as minhas características. Tá? Mas eu acho que a primeira característica que eu acho que é super importante, né? Que eu acho que isso vale para todo mundo, é ter a mentalidade de aprender, né? O mindset de aprendizado. Cada vez mais o que se aprende na universidade, ele vai ficando ultrapassado, né? Cada vez mais rápido. Né? Eu lembro que no passado, quando eu fiz Exalc, tinha livros antigos, né? E ainda eram válidos os livros, né? O livro durava 30 anos, né? Eu acho que ainda estão aqui ainda. Eu vi vários deles aí, mas tem os mais antigos aí, né? Acho que na época do Luiz de Queiroz, mas enfim. Então, assim, o conhecimento está muito fluido, né? Então, eu acho que o profissional que vai... não adianta você trabalhar com o conceito de estoque de conhecimento, né? Quer dizer, porque, cara, o conhecimento vai mudar, né? Então, é fluxo de conhecimento. Né? Como é que você vai se reciclar, né? Como é que você vai estar sempre estudando, sempre tendo contato com coisas, sempre aprendendo, tá? Então, essa é a principal característica, até para quando a gente vai contratar alguém, a gente vai sempre buscar alguém que tem sede de aprender, né? Pessoa que quer aprender, né? Eu acho que isso é super importante. É óbvio que garra, né? Também garra, porque nada é fácil, né? A gente pode estar aqui hoje e tal, mas pouca gente sabe a trajetória, a dificuldade, né? Quantas noites sem dormir, quanto a isso é geral, né? A história do sucesso da noite pro dia é sempre exceção, né? Tem muito mais que a gente imagina. Então, cara, você tem que ter garra, tem que ter persistência, tem que... Né? Claro que persistência inteligente de aprender, né? Até com os erros, né? Tentar aprender com os outros, com o que você fez. Acho que é super importante. É cultivar relacionamentos. Né? Tudo que eu fiz foi porque eu tinha relacionamentos, né? Portas se abrem, né? Você poder acessar as pessoas, as empresas, isso não tem preço, né? Isso é o mais importante, né? Um dia eu estava em São Paulo tomando café com uma pessoa do setor e ele falou, pô, eu tô há 3 décadas no setor, nunca vi ninguém falar mal de vocês, né? Isso é uma coisa muito importante. Então, assim, esse acesso, né? Você olhar e falar, puxa, você tá correndo por uma maratona, não é 100 metros, né? Então, evita fechar a porta, criar problemas. Às vezes, a gente, no começo da carreira, isso acontece, né? Porque a gente é muito afoito e tudo mais. Mas relacionamento é importante. Eu acho que relativizar as coisas, né? O Federer, né? O Roger Federer, que foi tenista número 1 do mundo, tal, super, super bom. Ele deu um discurso recentemente para uma universidade americana, que foi muito legal. Ele foi um dos grandes tenistas da história. E ele falou, olha, eu ganhei por volta de quase 80% dos jogos, né? Só que dos pontos, eu ganhei pouco mais de 50%, acho que 54%, né? Então, mesmo o número 1 do mundo, campeão, etc., ele ganha pouco mais de 50% dos pontos. Então, você vai perder, né, alguns pontos. E relativizar, né? Achar que, tipo, se você perder alguns pontos, isso significa
né, o fim, né, você não vai se recuperar, o seu destino tá dado, né, tá selado e tudo mais. Então, acho que é um ensinamento bem legal, porque a gente perde algumas batalhas, né, e tem que saber lidar com isso. Então, eu vejo isso. Eu acho que repertório, né, criar repertório, isso é uma coisa que eu vejo de estudar, de ler, né, ler boas referências, né, e eu vejo essa dificuldade hoje que rede social, tudo muito rápido, muito fluido. Eu gosto de ler bons livros de negócio, né? E às vezes eu leio 2 vezes. Eu leio a primeira vez, depois eu resumo. Tem algum que você pode recomendar pra gente? Tem muitos. Tem o Princípios, do Ray Dalio, né? Que é super legal, que é um livro super interessante. Que ele fala de princípios da vida e de negócios, né? Que é um dos grandes investidores americanos. Tem o do Peter Drucker, escrito em 66, 67, que foi um que norteou muito a minha gestão de tempo, né? Que eu acho que era o executivo, o gerente eficaz, o executivo eficaz, alguma coisa assim, que é muito bom também. O Essencialismo é muito legal, né? Enfim, tem o chamado Como Avaliar Sua Vida, do Clayton Christensen, que é super legal, que é um cara que trabalhou com inovação, né? O Dilema do Inovador e tudo mais. São alguns dos livros que eu acho que são legais, mais palatáveis, assim, né? Mas eu acho que você criar repertório, né? Conhecimento, e aí você vai fazer conexões, talvez com mais facilidade, né? Não sabe para que vai servir aquilo, mas aquilo lá no teu cérebro vai juntar com uma outra coisa e vai, de repente, dar um insight, vai te dar um conhecimento, né? Então, acho que eu diria que são as coisas que E buscar realizar, buscar fazer coisas diferentes. Eu costumo perguntar o que tem na vida das pessoas de interessante que não está no currículo, né? Para ver o que aparece. Então, por exemplo, vocês estão participando aqui disso, já é legal, né? É uma realização, né? Então, a gente olha muito o potencial de realização, o que essa pessoa já fez, né? O que ela de fato entregou nas pequenas coisas, né? E é isso. Acho que é um pouco do que eu procuro passar e tentar conter a ansiedade, que é o mal desse mundo hoje, né? Verdade. Todo mundo hoje sofre um pouquinho, né, de ansiedade, pelo menos. Eu tenho 2 filhas, uma formada já e uma em faculdade, né? Eu vejo como é que é a ansiedade, etc, de querer tudo se resolva rápido, sabe? As coisas não são assim. É um pouco disso que você falou, um pouco da sua história, né? Que tiveram várias coisas que foram te levando, né, até hoje, o que você construiu hoje. E hoje parece que todo mundo quer conquistar logo, né, rápido e tal, e não vê que tem um caminho, né, um processo mesmo de construção. É isso aí. Muito obrigada, Marcelo. Foi, assim, um prazer tê-lo aqui no nosso podcast, o Marque Papo. Foi um prazer ouvir, né, sua história. Eu só te conheci, assim, de vista do Milk Point, né, dos eventos. E um prazer também conhecê-lo pessoalmente hoje aqui. E ouvir, né, e aprender tantas lições que com certeza vou levar para mim, né, para minha história. E vai ser bem interessante poder guardar esses ensinamentos, né. E eu espero também, né, que quem esteja nos ouvindo aqui tenha aprendido bastante com o Marcelo, principalmente quem gosta, né, do mercado do leite, de gestão de negócios. É uma baita oportunidade, né, de aprender num tempo, acho que curto, e a gente conseguiu tantos insights e tantas coisas, né, que podem agregar tanto na vida pessoal como profissional. Agradeço mais uma vez, Marcelo, e fica à vontade, né, exalquiano uma vez, exalquiano sempre. Então, fica à vontade para sempre voltar quando quiser. E é isso. Muito obrigada. Obrigado. Para mim é sempre um prazer participar dessas iniciativas, ainda mais aqui da Exalc, e procurando influenciar profissionais mais jovens, né? E acho que a gente está naquela fase do um pouco do give back, né? De dar de volta um pouco do que a gente conseguiu receber, né? E conquistou. Então, para mim é super, super legal, super válido, e é um bom uso do meu tempo. Que bom, vai estar lá na planilha. Não vai estar como agenda de terceiros. Que bom. A gente agradece demais e agradece também a você que está nos ouvindo. Até o próximo episódio e tchau, tchau.